texto e sentiu que faltava alguma coisa? Como se as suas ideias não estivessem saindo como você imaginava? Se isso já aconteceu com você, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar a escrever melhor e a desenvolver a sua escrita criativa com duas ferramentas poderosíssimas: leitura e prática. Quantas vezes eu já não ouvi alguém dizer que ser escritor é um dom? Ah, eu não posso ser escritor porque eu não tenho dom. Eu não posso escrever um livro porque eu não nasci com o dom da escrita. Se essas pessoas soubessem que, na verdade, escrever bem, ser um escritor, é uma questão de prática e de leitura, elas ficariam surtadas. Eu, por exemplo, sempre amei escrever. Só que por muito tempo eu só escrevia quando eu estava me sentindo inspirada. E aí vocês podem imaginar, né? A inspiração não visita a nossa cabecinha todos os dias. Vai ter dias e às vezes até mesmo semanas que ela não vai dar nem as caras. E se a gente deixar para escrever só quando está inspirado, vocês percebem que a gente não vai ter o hábito de escrever todo dia? E isso também serve para leitura. Muitas vezes a gente não lê porque a gente não está se sentindo inspirado, porque a gente não consegue encaixar uma leitura de 10 páginas que seja no nosso dia, porque ele está super corrido. E aí a gente não tem o hábito de ler, a gente não tem o hábito de escrever e acha que a gente não consegue ler nem escrever porque a gente não tem tempo para isso, ou a gente não está inspirado para isso. Quando, na verdade, a gente deveria, sim, criar um hábito de ler e escrever pelo menos 10, 15, 20 minutos todos os dias, com ou sem inspiração. E sim, eu melhorei a minha leitura e eu melhorei muito a minha escrita quando eu entendi isso e comecei a criar um hábito de leitura e de escrita. E, gente, a minha vida mudou. E a minha escrita também. Então, bora para as dicas para você poder escrever melhor. Dica 1. Leia todos os dias. Eu não quero saber se você tem ou não tempo. Você vai arrumar um tempo e você vai ler. Pode ler estilos diferentes, você pode ler gêneros diferentes, porque isso, além de diversificar a sua leitura e não ficar cansativa, você vai poder conhecer outros gêneros, aumentar o seu vocabulário, porque você vai conhecer algumas palavras diferentes, porque os gêneros eles divergem, né? Cada um tem o seu clichê muito pré-estabelecido ali. Então você vai ter esse aumento do seu vocabulário. Olha só que maravilha, você vai ganhar de todas as formas possíveis. Antes de dormir, ao invés de você ficar no seu celular vendo Reels, até porque isso nem pode ficar no celular antes de dormir, você pega um livro e vai ler. Ai, mas eu só tenho Kindle, tablet, celular. Tudo bem, então você pode ficar no celular e vai ler no seu celular, no seu Kindle, no seu tablet. Não tem problema, o importante é que você leia. Dica 2. Leia como escritor. Não é só ler? Não. Você precisa tirar um tempo para ler como um escritor. O que seria ler como um escritor? Eu não sabia que eu fazia isso, até eu parar para perceber que eu já estava fazendo isso sem nem ter consciência. Quando a gente está lendo um livro, muitas vezes a gente está tão empolgado com a história que a gente não repara em como ela foi estruturada. A gente só vai lendo e a gente só quer que chegue na próxima página, no próximo capítulo, e a gente termine e fala: melhor livro da minha vida. Mas quando a gente está lendo com calma e reparando a estrutura da história, como foram construídos os diálogos, como que o narrador construiu aquela cena daquela casa, como ele falou sobre a atração daquele casal, a gente vai reparando em cada detalhe da escrita, além da história, o que está por trás da história. E quando a gente está escrevendo o nosso livro, a gente consegue passar tudo isso que a gente aprende com as histórias alheias para o nosso livro também, e a gente consegue melhorar. Nossa, olha só como esse autor aqui estruturou esse parágrafo, interessante, gostei desse estilo, talvez eu possa trazer um pouco disso pra mim. Nossa, olha como esses diálogos dos personagens, essa discussão que eles teve, tá tão realista, parece que tem duas pessoas discutindo mesmo, não é tipo coisas muito fictícias. Posso trazer um pouco desse realismo para as minhas histórias também. Tá vendo? Quando a gente lê com esse olhar de escritor, reparando em cada detalhe, a gente faz uma leitura mais crítica daquilo e consegue melhorar também o que a gente escreve, porque a gente vai pegando fragmentos da escrita de outros autores que já são muito bons e melhorando a nossa própria escrita. Dica 3. Escreva sempre. Dos mesmos criadores da dica 1 do Leia Todos os Dias, vem aí, escreva todos os dias. De 15 a 20 minutos, que seja, senta e escreve. Você não precisa trabalhar no seu livro todos os dias, mas você precisa escrever pelo menos
de 10 a 15 minutos todos os dias. Porque isso vai criar, além da constância, fluidez na sua escrita. Lembra do exemplo que eu dei para vocês lá no início do vídeo sobre ter o hábito de escrever? Pois bem, isso ajuda e muito. A gente acha que é bobeira, mas não é. Ah, mas não é como andar de bicicleta? A gente aprende uma vez e nunca mais esquece? Poderia ser. Só que a nossa cabeça, quanto mais a gente treina ela para fazer uma coisa, mais bem feito a gente vai fazer aquela coisa. Então, se a gente escreve todos os dias, a gente com certeza vai escrever 1% melhor que seja todos os dias. Dica 4. Não espere a inspiração aparecer. A disciplina cria a sua criatividade. Ela treina a sua criatividade. Então escreva, mesmo que você não queira escrever, mesmo que a inspiração tenha te abandonado por semanas, senta e escreve, mesmo sem inspiração. Porque eu te garanto, mesmo que saia uma coisa horrível ali, quando a sua inspiração der as caras de novo, você consegue melhorar aquilo. Seria muito pior se você não tivesse nada para melhorar e você tivesse que começar um trabalho do zero. A inspiração ficaria com você 1, 2, 3 dias e depois pronto, você não tem mais nada. E fora o intervalo de tempo que muitas vezes a inspiração vai embora e depois volta. Então, percebe que uma dica liga a outra? Escreva todos os dias, com ou sem inspiração. Aproveite para fazer uma leitura um pouquinho mais crítica ali, lendo como autor para poder melhorar também a sua escrita. Uma dica conecta a outra para você conseguir criar esses hábitos e conseguir se tornar um escritor melhor. Dica 5. Reescreva sem medo. O primeiro rascunho é só o primeiro rascunho. Não tenha medo de pegar o seu rascunho e reescrever, depois reescrever de novo e reescrever mais uma vez. Não importa quantas vezes você vai reescrever. Reescrever é uma das coisas mais preciosas que a gente pode fazer para a nossa história, para o nosso livro, para a nossa poesia. E escrever melhor é reescrever com esse olhar crítico. Você já conhece o que está ali. Então você vai adicionar detalhes, vai tirar o que não precisa estar ali e vai melhorar a sua história. Então, não tenha medo de reescrever. Dica 6. Tenha um caderno de ideias. Essa é uma dica muito preciosa. Eu tenho um caderno de ideias. E eu sugiro muito que vocês também tenham. Inclusive, vou mostrar o meu pra vocês daqui a pouquinho. Mas antes, deixa eu explicar pra vocês. O que vocês vão fazer nesse caderno de ideias? Vocês não vão escrever o livro de vocês nele. Não, não precisa. Use uma coisa mais prática. Um computador, por exemplo. A não ser que você goste do caderno ali, né? Do papel e da caneta. Aí tudo bem. Eu tô no meio termo, gosto dos dois. Escrevo meus livros no computador. Mas quando se trata de anotar ideias, frases, pensamentos de músicas, de filmes ou de livros, eu tenho meu caderninho de ideias, onde eu anoto aquilo. Tive uma ideia para um novo livro. Eu anoto nele. Nossa, vi uma frase na minha cabeça que eu posso fazer um poema dela. Eu anoto no meu caderninho de ideias. Por quê? Isso enriquece o nosso caderninho, que a gente pode buscar inspiração quando nos faltar nele, porque a gente vai ler tudo aquilo que a gente já escreveu, que nos inspirou em um certo momento da nossa vida e vai ficar inspirado de novo e falar, meu Deus, agora vai. E também treina a nossa mente, né? Para sempre ter uma citação ali, olha, na ponta da língua, ou até mesmo quando a gente vai procurar. Isso, de certa forma, alimenta a nossa prática diária, porque ele faz com que a gente escreva. Mesmo quando a gente só tá ali de bobeira lendo um livro, fazendo alguma coisa aleatória e fala, nossa, olha isso, que legal. E escreve. Percebe como a gente pode adicionar a escrita no nosso dia, sem ter que parar tudo que a gente tá fazendo e focar só naquilo, mesmo que de forma indireta? A gente está escrevendo. Olha, esse é o meu caderno e eu escrevo nele com muita frequência. Ele é todo bonitinho, olha, tem todas umas escritas aqui também, uns adesivos que eu colo. É bom que ele é tipo um fichário, então quando acaba eu posso simplesmente trocar as folhas e uno essas folhas e guardo elas. Então o meu caderno ele é infinito. Mas a verdade é que eu costumo escrever muito nele e eu sugiro que vocês também tenham um caderninho para vocês poderem escrever. Dica 7. Estabeleça metas realistas. Lembra que eu disse para escrever ou ler de 10 a 15 minutos por dia? É sobre isso. Você não vai colocar na sua rotina uma coisa que você não é capaz de cumprir. Então você não vai ler 5 capítulos por dia se você não consegue ler 5 capítulos por dia. Você não vai ler um livro por semana se você não consegue ler um livro por semana. Estabeleça metas realistas. Vou escrever 10 minutos hoje. Vou ler 10 páginas. Vou ler uma página que seja, contanto que caiba na sua rotina, contanto que você não fique muito desgastado, porque isso também é importante, mas que você consiga criar esse hábito de uma forma saudável. Até porque se você resolver começar com tudo, o que vai acontecer?
você vai desistir no terceiro, quarto dia, porque você foi com muita sede ao pote. Isso acontece muito na nossa vida. Às vezes a gente coloca uma nova meta para cumprir e a gente começa com tudo. Chega no terceiro, quarto dia, a gente já não quer mais fazer porque a gente está cansado daquilo. Agora, quando a gente adiciona pequenos momentos daquele hábito novo que a gente está criando, a gente consegue pegar firme. E aí, depois do 15º dia, é só sucesso. Dica 8. Use as suas leituras como combustível. Quando você estiver lendo, destaque trechos importantes. E além de você anotar no seu caderninho, como eu já disse em uma dica aqui desse vídeo, você também pode usar esse trecho que você tirou e que você gostou da força dele ali como inspiração para você poder melhorar a sua escrita. Olha que interessante como esse autor amarrou esse pensamento. Gostei da estrutura, vou fazer isso, vou trazer isso para o meu texto também. Entende como a gente pode usar algumas pequenas frases que a gente lê ou alguma forma que aquele autor tá vendo determinada cena e perceber que pra gente faz muito sentido trazer um pouco dessa ideia para o nosso livro também? Então, sempre que você estiver lendo, também destaque esses trechos importantes. Dica 9. Busque feedbacks. Se você conhecer outras pessoas que também escrevem, seria muito interessante vocês marcarem reuniões para vocês poderem trocar os seus textos ou capítulos das suas histórias ou até mesmo poesias para ver o que cada um pode melhorar. E aí, nesse grupo de escrita que a gente chama, vocês podem ajudar uns aos outros a melhorarem todo mundo junto. Porque cada um vai ter uma experiência, cada um vai ver de uma forma, então cada um vai ter uma opinião para dar sobre a escrita do outro. E isso vai ajudar com que todos ali naquele grupo consigam crescer juntos e melhorar a escrita juntos, o que seria muito enriquecedor, não só para você, mas para todos que estão ali naquele grupo. Então, se você conhece, sugiro que você chame eles ali para vocês poderem trocar, para ter essa troca de experiências bem bacana. Dica 10. Confie no processo. Tudo na nossa vida é uma questão de prática. Como eu disse para vocês lá no início desse vídeo, escrever melhor também é uma questão de prática. Então, quanto mais a gente escrever, melhor a gente vai escrever. É uma construção diária ali, passo a passo. Então, a gente só precisa ter esse hábito de querer de fato escrever melhor. Porque a partir do momento que a gente decide, eu vou escrever melhor e eu vou criar esse hábito de escrever um pouquinho todos os dias para conseguir alcançar esse objetivo, pronto, ninguém mais pode te parar e eu tenho certeza que você vai conseguir sim melhorar na sua escrita. Por fim, ler e escrever todos os dias é a solução, é o principal segredo, na verdade, para quem quer de fato escrever melhor. Com prática, paixão e disciplina, eu garanto que a sua escrita vai melhorar e você vai se tornar um escritor cada vez mais completo. Porque com essa dedicação toda, a sua escrita ela vai evoluir naturalmente, sem você precisar forçar. Porque você vai estar todos os dias ali fazendo aquilo, estando presente, sentindo todo aquele sentimento de poder compartilhar a sua história, passando as suas ideias para o papel. Mas agora eu quero saber de você, qual desses hábitos você já pratica e qual deles você quer incluir aí na sua rotina? Quer não, né? Você vai incluir aí na sua rotina, porque eu quero ver todo mundo escrevendo melhor. Comenta aqui que eu tô louca pra saber. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E claro, curta esse vídeo porque todas essas ações ajudam muito o canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!